Hoje eu vou dar, talvez, a dica mais importante para que uma consultoria em planejamento estratégico se consolide de forma madura e que traga resultados reais para o cliente. Depois da vinheta. Fala pessoal, Edson por aqui, e hoje eu tenho um assunto até um pouco, talvez polêmico para falar, não polêmico, mas um assunto que pouca gente toca, que se você acompanha o canal, você viu que eu coloquei lá uma aula de 22 minutos sobre o período probatório que eu trabalho com os meus clientes, né? Assim que eu pego o início de consultoria para identificar qual o cenário eu vou trabalhar, né? Como é que a gente vai, qual o nível de esforço e tempo que a gente vai dedicar. Então, aquilo ali é quando a coisa já está encaminhada, né? Mas existe um critério, e talvez o mais importante, que eu prego, porque eu sempre digo que tudo que a gente faz na vida, a gente precisa caminhar, assim como nos valores empresariais, né? Nós temos ali a nossa visão e o nosso propósito, nossos valores. Eu tenho os meus valores, eu sou uma pessoa que eu respeito e admiro o tempo de muitas pessoas, mas antes eu respeito o meu tempo. Então, para mim, o critério mais importante serve para todo mundo, isso serve para todas as profissões, mas vamos centralizar aqui na profissão de comunicação e marketing, tá? Independente de ser online ou não, profissional de comunicação e marketing. O critério número 1, que vai fazer a minha consultoria ter sucesso de verdade, que vai fazer a coisa ser desenvolvida de maneira estratégica e inteligente, que lá no final do nosso planejamento eu vou entregar para o cliente e ele vai ficar satisfeito com os resultados ou não satisfeito, e aí a gente vai realinhar, é a transparência e o saber escutar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo uma onda que vem se alastrando há anos, e eu já fiz parte dessa onda, que é uma onda, vamos chamar de síndrome, que é a síndrome do vira-lata. Embora tadinho dos vira-latas, eu gosto deles, é só uma maneira de falar, tá? Não menosprezando os pobres, coitados, cães de rua. Que o profissional de comunicação e marketing, ele tem que aprender que o respeito, quando ele não se respeita, isso reflete diretamente no cliente. Tenho certeza que esse cliente mesmo assistir esse vídeo vai achar maneiro, vai achar legal, vai concordar com tudo que eu estou dizendo, porque a nossa relação é sempre muito transparente. Então, por que eu estou dizendo que essa síndrome do vira-lata vem se alastrando e está na hora de a gente quebrar essa mentalidade? Porque às vezes você está trabalhando apenas pelo dinheiro e às vezes você não. Nós nos dedicamos a escutar, né? O diamante do consultor é a escuta. A gente sempre se dedica a escutar, a transformar tudo que o cliente fala. A gente aprende muito sobre a empresa porque a gente está disposto a colocar ali toda a nossa expertise, todo o nosso conhecimento adquirido aí ao longo de anos de estudo, ao dispor daquela pessoa para que ele tenha ainda mais sucesso. Quando você reconhece isso, você, profissional, reconhece esse valor dentro de você, isso transparece para ele. E a relação começa, uma relação pelo menos de consultoria, né, muito que a gente não tem aí muitas pontas trabalhando diretamente com o cliente. E como é que a síndrome do vira-lata funciona? O cliente manda e o cara faz. O cliente manda e o profissional abaixa a cabeça e faz, porque no fim das contas aquele dinheiro é óbvio que é importante ele pagar a conta, mas não deveria ser assim. E eu sinto que existe isso por falta de respeito e amor ao próprio tempo do profissional. Eu entendo que empreender no Brasil é difícil, eu entendo que o desemprego é uma realidade brutal que está aí e a gente tem as contas a pagar, então às vezes a gente acaba engolindo alguns sapos, mas a gente pode engolir sapo deixando as cartas abertas na mesa para o cliente entender, olha, é assim que funciona, vamos caminhar junto. E esse é o critério mais importante dentro da minha consultoria. Eu já tive clientes que cancelaram a consultoria, mas abriram a carta, o jogo na mesa, falaram, gostei disso, não gostei disso. A relação é comercial. Relação comercial é relação fria. É relação onde você tem um contrato que vai te resguardar de possíveis problemas e maiores prejuízos, e o cliente também. O contrato serve para os dois lados. E quando você se respeita o seu tempo, você para de aceitar tudo que te falam para fazer. Cliente que contrata
mais consultoria, agência, são muitas cabeças envolvidas. Normalmente tem ali o CS, né, o atendimento, que faz esse papel de relacionamento com o cara. Mas o cliente não dá ordem para o cara executar, a não ser que você seja um birô de impressão, que o cara vai, te pagou para imprimir tantas cópias, ponto final, entregou o seu produto, está ali. Mas quando você trabalha a nível estratégico, a escuta é o diamante do consultor. E o cliente tem que entender que ele também precisa escutar, né? O cara está ali, eu respeito todos os meus clientes porque eu sei a trajetória que é para abrir uma empresa. Eu nunca tive uma mega corporação, mas eu já tive agência, eu sei como é que é a burocracia. Eu respeito muito isso. E acho que o cliente também tem que respeitar todos os meus anos de estudo. O cliente investiu muito para levantar a empresa dele. Eu investi muito em estudo, muito em conhecimento, muito numa expertise que ele não tem, e exatamente por isso ele me contratou. Então, eu queria trazer esse raciocínio para os profissionais de comunicação e para os clientes, que ambos comecem a entender que existe um critério, né, um diamante precioso, que pouca gente lustra ele para olhar ali e ver as coisas acontecendo, que é a escuta. É você contratar alguém, e esse alguém não é funcionário seu, mesmo que isso também sirva para os seus funcionários, saber escutar os seus funcionários é importante para o desenvolvimento da sua empresa também, né? Eles são parte do crescimento aí, de tudo que acontece, eles são peças mais importantes até do que você sozinho, porque você sozinho não tem capacidade de gerir nada. Assim como a minha consultoria hoje, eu trabalho com uma consultoria sozinho, mas eu tenho hoje 9 pessoas, por exemplo, trabalhando em projetos paralelos. Então, vamos começar a perceber que do lado da consultoria a gente precisa escutar e respeitar mais o negócio do cliente e ser transparente, jogar as cartas na mesa sem medo de perder contrato, porque o medo de perder contrato vai fazer você perder contrato se você ocultar alguma coisa importante, seja um resultado negativo ou seja algo que você esqueceu. Do outro lado lá, o cliente precisa respeitar você também. A relação a relação de respeito, ela precisa ser de mão dupla. A gente não pode simplesmente falar, obedecer, entregar, e o cliente também não pode simplesmente querer só da sua parte, tá? Acho que essa mentalidade de agenciamento, ela precisa ficar lá em 1970 e 90, no período de agenciamento. Hoje os negócios o ecossistema é extremamente orgânico, é extremamente complexo, e a gente precisa estar em contato com diretores, com outras pessoas. Então vamos saber respeitar, vamos saber trabalhar em equipe, trabalhar junto, né? E entender que não é porque você tem mais algo para pagar na sua folha de pagamento ali, uma agência, um consultor, que você tem que dar as ordens e ele tem que obedecer. Eu acho que você tem que cobrar, óbvio, isso aí é a regra número 1, o cliente cobrar pelo resultado, mas principalmente cobrar pela escuta, cobrar pelo trabalho em parceria. Então, esse era o recado que eu queria dar hoje, até porque eu passei um estresse bem interessante na sexta-feira passada com um cliente que não está mais comigo, porque não existiu essa conexão de respeito, então eu resolvi abandonar a consultoria, talvez uma das minhas maiores consultorias. Se a pessoa estiver escutando, ela vai entender, porque no fim das contas, ela estava aí 90% errada no que estava cobrando, e os 10% fica por minha conta, que às vezes também a gente acaba pecando. Mas aconteceu isso, eu falei, não, eu acho que eu valorizo demais, às vezes, o meu tempo. E aí eu penso e falo, não valorizo demais não, eu valorizo como deve ser valorizado. E a gente, assim como o empreendedor que está ralando, a gente não para. A gente está buscando conhecimento todos os dias, principalmente quem trabalha com comunicação e marketing no ambiente online. A pessoa não para de estudar. Muitos até estudam mais do que devem. Muitos até estão esquecendo a vida pessoal e particular ali fora do trabalho. Isso é um erro também. E aí, para finalizar, caso você seja o empresário que discordou com tudo que eu falei, que você acha que quando você paga você tem que dar ordem e mandar, bom, eu queria dizer que você é um grande de um irresponsável que pode estar sendo motivo aí de causa de ansiedade e depressão, não só de pessoas com quem você trabalha, parceiros externos, quanto da sua equipe. E isso, sinceramente, não é a mentalidade de um negócio que cresce nesse ambiente que a gente trabalha hoje. É uma mentalidade retrógrada, estou sendo bastante sincero, já que é para ser sincero, até porque esse tipo de empresário arrogante que acha que porque paga manda, eu não quero. Então fica aí o meu desabafo, talvez nem é desabafo, é uma sinceridade.
porque eu não quero. Então é melhor se afastar, é mais para você, se você não concordou e chegou até aqui, para você refletir que você pode estar causando um extremo mal-estar em outras pessoas, na vida pessoal e particular, porque acaba que quem trabalha com comunicação e marketing tem essa característica de se envolver demais nos processos, que estão trabalhando por gostarem. Nós temos um defeito, que é um defeito positivo, entre muitas aspas, que é gostar do que faz. A gente se envolve demais nos processos, a gente gosta realmente de trabalhar com isso. Por isso que às vezes o sofrimento pode ser até mais do que deveria ser. Então, se você é esse cara que discordou de tudo, pode fechar o vídeo e não precisa nem entrar em contato comigo, porque eu hoje trabalho com parceiros estratégicos de negócio em prol de uma meta que foi estabelecida e que vai ser, como eu falei na aula anterior, que vai ser caminhada em parceria, né? Tempo versus esforço com todas as partes, porque não existe isso de eu pago e você executa, existe de você contrata e a gente chega no seu resultado. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês comecem a levar em consideração esse amor próprio e respeito ao próprio tempo e conhecimento de vocês. Espero que os clientes também entendam que eles podem cobrar, eles devem cobrar, mas eles precisam, em primeiro lugar, respeitar o prestador de serviço que ele escolheu para ser atendido. Então, se ele escolheu, eu acho que a demanda e o interesse maior é dele, e gerar esse estresse desnecessário pode ser que ele esteja, além de perdendo dinheiro, atrasando o desenvolvimento da empresa dele. Beleza? Vou ficando por aqui. Este é mais um vídeo de quarta-feira com insights sobre planejamento, estratégia de comunicação e consultoria e por aí vai. Sexta-feira agora tem mais um vídeo do Walter Longo, estamos quase chegando no final do livro e aí saiu o Walter Longo, entra outro livro para a gente continuar estudando. Valeu? Vou ficando por aqui. Fui!